Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, muito animado para gerar mais um vídeo de conteúdo de qualidade para vocês. Hoje nós não vamos apresentar uma resenha espetacular, mas sem dúvida será um vídeo espetacular. Antes disso, pessoal, por favor, vai dando seu famoso like, ative o sininho de notificação, se inscreva no canal se ainda não são inscritos e divulgue esse canal, pessoal, para seus amigos e para suas redes sociais. Não custa nada e vai ajudar muito esse canal, vai nos animar muito a produzir, a continuar produzindo conteúdo de qualidade, gastando, eu não digo que é perdendo tempo, mas é gastando um tempo bem grande, mas que vale muito a pena. Eu costumo dizer, se eu converter 3 ou 4 pessoas para o universo de leitores, eu vou ficar muito satisfeito. Quanto mais melhor, mas é o que tem para hoje, né, pessoal? Esse canal precisa crescer e vocês precisam me ajudar, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós não vamos falar de uma obra, mas nós vamos falar rapidamente de 5 obras. É aquele famoso vídeo de indicações de livros para vocês. E sem perda de tempo. Um livro que eu li e me impressionou muito. Um livro que não foi muito fácil de ler, não. É um livro relativamente longo, mas o assunto me interessou. Ele se chama 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Posso dizer que é um guia poderoso sobre como entender e exercer influência. É um tema muito atual, pessoal. Eu já falei em outras ocasiões sobre esse tema, né? Às vezes me dá a ideia que as pessoas hoje não querem, não precisam ter razão, eles querem ganhar as discussões. E para quem gosta, está aqui esse livro que pode ajudá-los nessa missão não muito legal, mas uma missão. Esse livro foi publicado em 1998 e eu vou falar de algumas leis, são 48, pessoal, que são destrinchadas ao longo da obra. E eu vou falar de algumas só, não vou aqui falar das 48, né? Por exemplo, a primeira lei para aguçar a sua curiosidade nunca mostre suas intenções reais, mantenha sempre um mistério. O autor acha que isso daí pode provocar uma curiosidade no seu interlocutor e trazer vantagens para você. A segunda lei, faça os outros trabalharem por você, mas sempre leve o crédito pelo esforço. Percebe que a moralidade dessas leis são tanto quanto discutíveis, não é, pessoal? A terceira, olha que legal, mantenha suas mãos limpas, usando outras pessoas para executar ações arriscadas. Discutível, né, pessoal? Eu li essa obra com um grande pé atrás, porque vai mais ou menos contra a minha moralidade, ora. E a quarta e última que eu quero citar para vocês, cultive uma imagem forte e memorável, pois a percepção é tudo. Aqui ele está falando, você precisa aparecer também. Você precisa aparecer e precisa aparecer. Essa é o resumo da quarta lei. Essas são apenas algumas das leis que mostram como o poder é uma arte de sutilezas, manipulação e controle das aparências, fundamentais no cotidiano e nos negócios. Se quiser dominar o poder, estude essas leis e aprenda a aplicá-las com sabedoria. Tá aí, pessoal. Acho que é muito atual esse livro. Podem ler que eu acho que vocês vão gostar. Sempre questionando
a moralidade e a validade dessas leis. Segundo livro, faz muito tempo que eu não falo de Jorge Amado, um dos maiores escritores contemporâneos da literatura brasileira. E esse livro é o Jubiabá, que foi publicado em 1935 por esse grande escritor brasileiro que nós sempre falamos aqui nas resenhas. A história acompanha Antônio Balduino, o vulgo Baldo, um garoto negro criado no morro do Capa Negro, em Salvador. Desde a infância, ele vive entre a miséria, pequenos delitos e a liberdade das ruas da Bahia. Baldo se torna um jovem forte e determinado, que passa por diferentes realidades sociais, trabalhando como lavrador, boxeador e operário, enfrentando, claro, como sempre, o racismo e a exclusão. Um dos personagens centrais é Jubiabá, um poderoso pai de santo que não podia faltar nas obras de Jorge Amado, que sempre cita o sincretismo religioso da Bahia e que exerce um papel de mentor intelectual, espiritual e figura paterna também para o Baldo. A obra destaca a força da cultura afro-baiana e, claro, como eu já falei, o sincretismo religioso. E também essa obra é muito legal porque ela denuncia injustiças sociais e os preconceitos da época. O Baldo cresce, vivencia seus conflitos e se torna líder sindical. Não vou falar nada, simbolizando a luta dos oprimidos contra a opressão. Jubiabá é um romance de formação que mistura realismo, crítica social e rica em ambientação cultural da Bahia, mostrando a vida e a resistência do povo negro na Bahia. Um clássico essencial da literatura brasileira que expõe todos esses temas que eu já falei de uma maneira muito clara, como só é acontecer nas obras de Jorge Amado. Vale muito a pena ler, viu, pessoal? Uma obra curta. Na verdade, eu tinha ouvido falar dessa obra, mas eu estava na fila, chegou a sua vez. Vale a pena. A obra é muito boa. Livro número 3 desse vídeo de indicações de livro é A Dama das Camélias. É um clássico francês do século XIX, escrito por Alexandre Dumas Filho. A história gira em torno de Marguerite Gautier, que é uma jovem cortesã famosa em Paris, e Armand Duval, um jovem estudante de direito de uma família burguesa tradicional. Eles se apaixonam intensamente, mas enfrentam grandes obstáculos sociais por causa da posição de Marguerite como cortesã, um papel muito mal visto na sociedade da época. Armand, mesmo apaixonado, sofre com o preconceito da família e da sociedade, que tentam de toda forma possível separá-los. Marguerite, em um ato de nobreza e sacrifício, acaba abrindo mão do amor para proteger o futuro do Armand, mesmo que isso lhe cause uma dor muito grande, um sofrimento enorme. A história é marcada de amor verdadeiro, ciúme, preconceito e dura realidade do século XIX. A Dama das Camélias é uma obra autobiográfica que critica a hipocrisia social e retrata o conflito entre o amor e a moralidade da época. Foi adaptada para o teatro, para o cinema e inspirou, interessante isso, inspirou a ópera La Traviata de Verdi. Muito legal, para quem nunca leu, para quem nunca soube dessa obra, é uma indicação bem legal que eu faço de uma forma garantida. Vocês vão gostar. O livro 4 é A Planta de Ferro, de ninguém mais, ninguém menos do que o famoso George Orwell. Esse canal já está tornando, imagina,
Esse canal já falou várias vezes de George Orwell, não que está tornando ele famoso, ele sempre foi famoso, né? Mas essa história da Planta de Ferro ela é ambientada em Londres nos anos de 1930. Ela acompanha Gordon Costock, um jovem que trava uma verdadeira guerra contra o dinheiro e o sistema capitalista. Ele decide viver uma vida que recusa a adoração ao Deus do dinheiro, recusando empregos bem remunerados, confortos financeiros em nome dos seus ideais. Mas logo percebe como a sociedade está totalmente dominada pelo dinheiro, que influencia tudo, desde amizades até as decisões pessoais. Gordon enfrenta a dura realidade de viver sem dinheiro, enquanto tenta manter a dignidade e seus valores. A narrativa mostra a luta de um homem contra um sistema econômico que parece inescapável e revelando as dificuldades que o Gordon tem para sobreviver fora das regras do jogo financeiro. Essa obra, Planta de Ferro, é uma crítica ao poder do dinheiro da sociedade e um convite à reflexão sobre liberdade, valores e sobrevivência no mundo moderno. É uma obra que faz a gente pensar, pessoal. Talvez valha a pena. Eu já falei em várias obras desse tipo, mas George Orwell foi ao fundo com essa daqui. O livro 5 e último da nossa lista é A História da Ciência para Quem Tem Pressa. Essa coleção é muito interessante, porque ela passa flashes muito rápidos e que eu julgo muito interessantes para a impaciência de nossos jovens para ler obras muito complexas e muito longas. Ela é de Nicola Charlton e Meredith McCardle. Tudo começa com os filósofos pré-socráticos que buscavam as primeiras explicações para a natureza e o universo. Os gregos, como Aristóteles, desenvolveram um método de observação e raciocínio para entender o mundo. É isso que trata o começo dessa obra. No século XVI, Nicolau Copérnico muda a visão do universo ao propor o heliocentrismo. Claro que coloca o Sol no centro do universo e não a Terra. Depois, o Galileu Galilei aperfeiçoa o telescópio e prova isso com observações. Isaac Newton, no século XVII, formula as leis da gravidade e do movimento, transformando a ciência em uma disciplina mais rigorosa. Deveria ser sempre, mas a partir daí ela se torna mais rigorosa. Nos séculos seguintes, cientistas como Darwin, Pasteur e Curie ampliam nosso entendimento da vida, da mecânica e da física. A ciência evolui com método, experimentação e verificações rigorosíssimas. Essa trajetória revolucionou a forma como vivemos e nos relacionamos com o mundo, mostrando que o conhecimento avança com perguntas, dúvidas e essas descobertas constantes. Esse é um resumo rápido da história da ciência, da curiosidade inicial à tecnologia moderna, que hoje transforma de uma maneira rapidíssima, a jato, nossas vidas, pessoal. Por isso vale a pena ler esse livro. Tá? São 5 livros que eu pensei na minha biblioteca com muito carinho para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e para quem chegou até o fim, dê o famoso like, vai. Ative o sininho de notificação, se inscreva no canal se ainda não são inscritos e divulgue esse canal para seus amigos e para suas redes sociais. Até o próximo vídeo, muito obrigado e tchau, tchau!